E a gente segue falando de Fernanda Torres, que fez história na noite deste domingo ao conquistar o Globo de Ouro de melhor atriz de drama pela atuação em Ainda Estou Aqui, filme dirigido por Walter Salles. Essa vitória foi um marco inédito para o Brasil. É a primeira vez que uma atriz brasileira leva a estatueta. Além disso, o prêmio aumentou as expectativas para uma possível indicação de Fernanda e do filme ao Oscar. E para falar mais sobre isso, recebemos aqui no estúdio nosso editor de entretenimento, Luiz Prisco. E para se juntar a nós também, eu convido a jornalista, votante e diretora da Fundação Globo de Ouro, Miriam Spritzer. Miriam, Prisco, obrigada pela participação aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui celebrando essa super vitória da Fernanda Torres. Com certeza, boa tarde a todo mundo. Também é um prazer estar aqui com vocês. Trazer com a Miriam aqui, que pode falar pra gente tudo, porque ela estava lá, né? A Miriam estava lá, inclusive os vídeos que vocês viram da Fernanda Torres ligando para Fernanda Montenegro, quem registrou o vídeo foi a Miriam, então ela viu tudo de pertinho e pode contar pra gente um pouco dessa aventura que foi a noite de ontem, né? Eu tô até agora com a voz um pouco embargada, porque eu fico vendo o vídeo, aí eu me emociono, eu vejo o vídeo da Fernanda Montenegro comemorando, eu me emociono de novo. Imagino que quem ama o cinema brasileiro tá todo mundo com essa sensação. Conta pra gente, Miriam, Exatamente. Como é que foi essa experiência? Não, foi incrível, gente. A gente realmente se emocionou lá dentro, porque não só, né, como brasileira, é incrível pensar que a Fernanda Torres recebeu esse prêmio do Globo de Ouro, que tem hoje, né, 340 votantes internacionais. Tudo bem que temos mais de 20 brasileiros votantes, mas entre ser indicada e realmente levar o prêmio, existe um longo caminho ali no meio. E foi uma super vitória, o público inteiro aplaudiu, quem estava na volta, a gente escutava da sala de imprensa também, o pessoal aplaudindo, porque é muito significativo ter uma atriz internacional receber esse prêmio concorrendo com outras, que daqui a pouco tem um apoio ali de um grande estúdio atrás delas. Claro, o filme estava sendo distribuído também pela Sony, mas não se compara à Netflix, que está levando Maria, ao Pamela Anderson, né, que está nesse momento de volta na carreira dela, Kate Winslet, que tem um histórico aí com os votantes e também de premiações. Enfim, foi extremamente emocionante ver esse resultado e acompanhar ele celebrando, né? Eu estava bem pertinho quando ela foi receber o Globo de Ouro dela, então naquele momento que eles estavam marcando o nome dela e a categoria no Globo de Ouro, pude acompanhar ali de perto, ver ela comemorar com o Selton Mello, ver ela comemorar com o marido, ver ela ligar para Fernanda Montenegro. Foi muito, muito emocionante assistir aquilo e participar de alguma forma. E Miriam, eu acho que uma dúvida que surge em todo mundo agora é a questão do Oscar. Vale lembrar que agora no dia 17 de janeiro, as categorias, né, os indicados finais das categorias vão ser anunciados. E existe essa expectativa de que a Fernanda Torres possa entrar como melhor atriz. São 5 vagas, né? Então a gente está nessa expectativa. E o que a vitória no Globo de Ouro gera de positivo para a Fernanda nessa campanha de chegar ao Oscar? A vitória do Globo de Ouro, na verdade, dá um empurrão que precisa, porque no caso, a diferença do Globo de Ouro para o Oscar é que no Globo de Ouro a gente tem 2 categorias, né? Tem a categoria de melhor comédia musical e a categoria de melhor feature, que seriam os dramas. E aí nós temos essas divisões também na questão de atuação de melhores atores e melhores atrizes. Então, no caso, a gente volta para 12 em cada categoria. E no caso do Oscar, são apenas 6 que concorrem à categoria de melhor atriz. Então, vai misturar um pouco dessas duas que a gente teve, das 6 candidatas aí à premiação de comédia e musical, junto com as de drama, e possivelmente outras que ainda não entraram aí nessa corrida das premiações, porque a gente não sabe como é que a academia vai votar. Para explicar, né, o Oscar, quem vota são membros da academia, ou seja, pessoas que trabalham de fato com cinema, e em cada categoria quem vota é a sua área. Então, no caso de atuação, quem vai votar na categoria de atuação são os outros atores. E aí, o que ajuda o Globo de Ouro? O que ajuda essa vitória da Fernanda Torres? É realmente de trazer esse barulho de talvez alguém que não viu esse filme vai olhar, vai buscar o filme, vai talvez olhar a performance dela com outro olhar, porque a partir do momento que ela tem um prêmio com a significância que é o Globo de Ouro, isso faz com que os membros da academia também fiquem um pouco mais curiosos e mais abertos a esse filme. Então, quanto mais gente assiste, provavelmente mais gente vota nele. Perfeito. Miriam,
Voltando aqui ao Globo de Ouro, você como votante, como membro e participante, assim, o que levou o filme Ainda Estou Aqui a ter esse destaque e a Fernanda a ter esse destaque no Globo de Ouro desse ano? Quais são os critérios, quais foram os pontos que você destaca aí do filme? Olha, cada votante tem o seu jeito de votar, né? Os filmes, eles se inscrevem, e aí é uma votação de maioria simples, mas eu acho que o filme, o Ainda Estou Aqui, ele fez 2 festivais de cinema de uma forma muito forte, que foi o Festival de Veneza, em que ele ganhou, acredito que foi o prêmio de melhor roteiro, e depois o Festival de Toronto, onde tem muita gente que trabalha na indústria consegue assistir, porque tem muita distribuição. E ali, aquele festival, ele chamou muita atenção de um público americano e da indústria americana. E isso é muito bom, porque a partir daquele momento ele já é próximo à época que se fazem as indicações aos prêmios, né? A gente começa com o Globo de Ouro, mas tem também o Critics' Choice Awards, tem o SAG Awards, tem vários outros. Então, a partir do momento que ele ganha esse gás nos festivais de cinema, quando ele entra na temporada de premiações, ele já vai sendo comentado, as pessoas estão curiosas, querem assistir, uma pessoa fala para outra. E aí entra aquela fase que é da fase da campanha, em que a gente tem acompanhado muito a Fernanda Torres e o Walter Salles viajando por tudo que é lugar dos Estados Unidos, mostrando filme, dando palestra, dando entrevista, participando do que eles podem. E isso é muito uma forma de fazer com que os votantes tenham contato com aquele material e que talvez tenham curiosidade de assistir, porque afinal de contas é impossível ver todos os filmes que são lançados no ano. Então tu tem que convencer quem possivelmente vai votar em assistir ao seu filme para que você esteja naquele grupo de filmes que as pessoas vão estar escolhendo. Então, o filme é um filme bom, ele é um filme que ele funcionou muito bem para um público internacional, assim como para o Brasil, né? A gente não pode negar o resultado que ele também teve de bilheteria no Brasil. Isso é uma coisa muito positiva para o audiovisual no mercado brasileiro. Então, no momento que ele vem para os Estados Unidos e vem para o resto do mundo, ele também é extremamente bem recebido. E isso é um fator muito importante. É um filme que ele consegue traduzir o sentimento que ele precisa passar, apesar de ser uma história baseada em fatos reais, de algo muito específico para o Brasil, ele conseguiu traduzir isso de uma forma que o mundo consiga compreender. E aí as pessoas votam, as pessoas se emocionam, elas lembram do filme, elas lembram da performance da Fernanda Torres, e aí que entram essas categorias que foram indicadas. Bacana. E Miriam, eu conversei com o pessoal que está aí em Los Angeles, né, que estava aí com o Walter, com a Fernanda e com o Celto, e ontem eles me falaram assim, olha, hoje a nossa expectativa é mais com a Fernanda do que com o filme, mas para o Oscar isso deve inverter um pouco, a nossa expectativa é mais com o filme e menos com a Fernanda. Você compartilha desse sentimento? Eu não necessariamente compartilho, mas eu entendo esse sentimento. Eu acho assim, tem aquela frase, eu sempre falo, quando a gente fala sobre esse assunto, que é uma honra ser indicado. Porque, gente, é muito difícil ser indicado. As pessoas não têm ideia o quanto é difícil ser selecionado naqueles 6 da maioria simples. Então, de 500 filmes, de 500, 600 nomes, se chega ali em 6 e essa pessoa tem que concorrer com esse produto, né, esse filme, tem que concorrer com muita coisa. Eu acho que na questão de atuação, eles estão sendo bastante realistas por essa questão de ter que juntar essas 2 categorias de comédia e musical com o drama e ter apenas 6 indicadas, né? Então seria um pouco mais, não impossível, eu não acho que seria impossível a Fernanda Torres ser indicada, ao contrário. No entanto, eu acho que é um pouco mais difícil, é um pouco mais desafiador, porque na categoria de comédia esse ano especificamente, a gente tem um grupo de atrizes muito fortes que tem campanhas ali que já estão sendo faladas há muito tempo e pode ser que elas acabem entrando na categoria de melhor atriz e poucas da do drama entrem. Então a gente vai ver como é que vai ser esse resultado, provavelmente muito pelo SAG, que é o Screen Actors Guild, né, que é o sindicato dos atores de cinema e televisão, que ali se tira uma febre melhor para o Oscar do que o próprio Globo de Ouro. E do filme, o filme, ele tem, como eu falei antes, ele tem feito festivais de cinema de uma forma muito forte. Ele já é um filme de língua estrangeira que tem sido muito comentado desde sempre. E em todas as previsões, ele é um nome que vive aparecendo. No entanto, tem 2 outros grandes filmes que são uma forte competição ao Ainda Estou Aqui, que é o Emília Pérez, que é um filme francês sobre o México. E tem um outro filme que é The Fig of the Sacred Tree, que é o filme iraniano, que também é um filme que tem sido muito renomado, que tem sido muito falado,
E tanto Emília Pérez quanto The Fig of the Sacred Tree são filmes que vieram premiados do Festival de Cannes, que geralmente também tem bastante peso. Mais algum comentário ou pergunta, Prisco? Eu vou fazer um comentário, assim, a gente nota na sutileza da Mira quando ela fala. É um filme francês sobre o México, porque isso é uma polêmica que está tendo, né? Para quem não sabe, o Emília Pérez, como a Miriam explicou pra gente, ele é de um diretor francês que tá falando do México. Então, tem muita gente falando, mas por que esse filme aí, ele tem, qual é a, vamos dizer assim, a ligação dele com o México? Inclusive, diretores mexicanos muito importantes já se posicionaram a favor de Ainda Estou Aqui. Então, puxando a brasa aqui para nossa sardinha, para o nosso Brasil, é a nossa chance aí de explorar essa polêmica. Miriam, queria te agradecer muito, eu sei que você tá aí 5 horas atrás, né? Acho que é esse o fuso. Tá vindo aí dessa cerimônia que foi incrível. E muito obrigado por colaborar com a gente. E vamos aí, porque agora tem o Oscar, tem os prêmios dos sindicatos e a gente vai seguir aqui na torcida para Ainda Estou Aqui e a Fernanda Torres. Miriam, obrigada, viu? Obrigada mesmo por participar com a gente. Muito obrigada, um prazer. E é bem isso, seguimos na torcida e torcendo que esse prêmio para Fernanda Torres dê o gás que ela precisa para levar essa indicação ao Oscar. Obrigada, até mais. Obrigada.